Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso Lógica de Programação utilizando Python. Meu nome é Mariana Flávio e hoje a gente vai falar sobre a estrutura de repetição, o loop, o while, tá? O loop while é uma estrutura de repetição assim como o for que a gente viu na última aula, só que ele é baseado numa condição. Então, enquanto alguma condição for verdadeira, ele vai executar o seu bloco de código, tá? Então, vamos ver aqui a sintaxe que a gente tem do nosso while. Essa sintaxe é a sintaxe que a gente utiliza ali no Python, tá? E o while significa enquanto em português, tá? Então, enquanto alguma condição for verdadeira, tá? Ele vai fazer umas condições ali dentro do meu bloco de código, tá? E essas condições aqui podem ser aquelas operações que a gente falou, acho que na terceira aula, sobre tipos de dados, na parte 1. A gente fala sobre as operações condicionais e as operações lógicas, tá? Que são operações de AND, OR, NOT, também maior que, menor que, maior igual que, não igual. Então, essas condições aqui, elas vão me retornar algum tipo de booleano, ou vai ser true ou vai ser falso. Enquanto for true, o meu loop while vai estar continuando ali executando, tá? Uma vez que esse while percebe que a condição se tornou falsa, ele interrompe o loop e continua, sai do loop, entendeu? Vamos lá aqui para o nosso Google Colab para a gente ver alguns exemplos do nosso loop while, tá? Então, como eu falei, é uma estrutura de repetição que continua executando um bloco enquanto a condição for verdadeira. E a gente tem essa sintaxe. While, algum tipo de condição, ele começa a executar aqui o código a ser repetido, tá? Um exemplo é o contador. Eu declarei uma variável chamada contador e atribuí ela o valor 1, tá? Então, esse meu contador vai fazer uma contagem iniciando de 1. Então, eu vou usar o loop while para verificar. Enquanto esse contador for menor ou igual a 5, ele vai printar o que está declarado dentro dessa variável contador. E aí, ele atribui mais o valor mais 1 à variável contador. Quando a gente tem esses dois sinais juntos, mais igual, significa que eu estou fazendo a variável contador vai receber igual ela mesmo mais algum tipo de operação. No caso aqui a gente está usando contador é igual a ele mesmo mais 1. Então, por isso que eu botei contador mais igual a 1. É um tipo de abreviação ali de código que tem na sintaxe do Python, tá? Quando você vê isso aqui, você já subentende que é a variável sendo repetida, recebendo ela mesma mais algum tipo de operação. Esse conjunto, né, de símbolos pode ser também menos igual, asterisco igual, que é uma multiplicação daquela mesma variável mais algum outro valor, tá? Mais ou multiplicado menos, vocês entenderam. Vamos lá, a gente tem a diferença aqui entre o while e o for, porque ambos são estruturas de repetição. Mas o while, eu não sei quantas vezes eu vou precisar estar executando ali meu looping para finalizar e interromper ele. Eu só sei que em algum momento a minha condição será falsa, tá? E aí eu deixo ele executando ali enquanto a minha condição for verdadeira, e no momento que ele identificar que a condição se tornou falsa, ele termina o loop. O for não, eu tenho uma sequência que eu já tenho de antemão a quantidade de elementos contidos dentro dessa sequência. E uma vez que eu sei o tamanho, eu sei quando que ela vai terminar, entendeu? Aqui um exemplo, esse do contador que a gente usou. A gente não sabe quando que o contador vai se tornar 5, entendeu? Aqui a gente entende que ele está fazendo mais igual, mas quando a gente tem uma estrutura de código um pouco mais complexa, às vezes, a partir de um tipo de operação, esse contador se torna aquele valor. E a gente não sabe quantos loops serão necessários para esse contador receber o valor de 5, entendeu? Mais à frente, quando a gente for aplicar em projetos,
você vai entender como que funciona melhor aqui o loop while, nessas condições assim de diferenciar ali entre o loop for, tá? Já o loop for, usando aqui a função range como exemplo, eu já defino qual é o meu início e qual é o meu fim. Eu sei que a minha sequência ali vai iniciar de 1 e vai terminar em 5, entendeu? Porque aqui eu já defini meu início e fim. Agora, quando que eu uso o while? Eu não sei exatamente quando o meu código vai precisar, quantas vezes meu código vai precisar ser executado, mas eu sei o tipo de condição que eu preciso atender para o meu código continuar sendo executado, entendeu? Um exemplo aqui é um programa que pede a senha para um usuário. Enquanto a senha não for igual ao que está armazenado no meu sistema, ele vai continuar repetindo ali para o usuário. Senha incorreta, tente novamente, digite a sua senha, entendeu? Então, eu primeiro inicializo as variáveis, primeiro eu digo ali senha, declaro a variável senha correta é igual Python 123. Então, eu armazenei essa variável ali na minha memória que está guardando a minha senha. E aí, criei uma nova variável, declarei ela chamada senha, usei a função input, que a gente viu ali na terceira aula, né, que são entradas e saídas de dados, a função input, e ela vai esperar o usuário escrever a senha. Aí eu coloquei a string lá, digite a sua senha e aguardo. Se eu executar aqui, você vai ver, ele vai botar ali, digite a sua senha. Se eu colocar Python 123. Só que, lembra que o Python é case sensitive? Olha lá, senha incorreta. Tente novamente. Por quê? Porque eu coloquei Python com P maiúsculo. E aí, uma vez que eu coloco Python com P minúsculo, que é a minha senha, 1, 2, 3, ele diz acesso concedido. Por quê? Ele verifica while a minha senha for diferente da senha correta, ele entra, ele indentou o código para printar senha incorreta, tente novamente. Porque enquanto a senha for diferente da senha que realmente está armazenada ali, ele não vai me dar o acesso. E aí ele pergunta novamente, digite a sua senha, tá? E aí uma vez que eu acerto, ele me printa acesso concedido, tá bom? A gente tem que tomar cuidado com os loops infinitos, tá? O while true significa que em nenhum momento a minha condição vai ser alterada para false. Você vê, while true, print, isso nunca vai parar, porque não tem nada que faça que a minha condição mude para false, entendeu? Não tem nada, e ele vai executar ali eternamente. E uma vez que eu entro nesse tipo de loop, eu causo um desgaste ali de processamento da minha máquina, e muitas vezes, dependendo das condições que estão dentro do loop while, ali no meu bloco de código, isso pode consumir tanta memória que trava o computador, tá a tela azul e desliga. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de loop, tá? A gente usa também o break e continue da mesma forma que a gente usa ali no loop for, para ajudar a interromper ou pular determinadas condições, tá? Então, usando o break, o while true, tá vendo que eu tô nesse tipo de loop ali infinito? O while true, mas aqui eu uso o break para, uma vez que atendeu uma condição e esse break apareceu, eu consigo tornar o meu while false, tá? E aí eu interrompo o loop. O while true, aí declaro uma variável chamada entrada e pergunto ao meu usuário usando a função input, digite sair para encerrar. E aí ele fica esperando ali o usuário digitar sair. Ele verifica se a entrada, lembra da condicional if? A gente vai falar dela na próxima aula. Se a entrada for igual a string sair, aí indenta o código para dentro da estrutura if, e ali tem um break. Uma vez que a entrada for igual a sair, ele vai interromper, tá? Agora, depois do break, se você ver, eu voltei para o primeiro nível aqui do if. Aí eu coloquei print, você digitou determinada entrada. Se eu não
coloquei uma entrada igual a sair, foi qualquer outro tipo de entrada, ele vai printar qualquer outra coisa, mas não vai encerrar o loop aqui, entendeu? Outro exemplo é o continue. Aqui eu inicializo um contador com valor 0 e entro no meu loop while. O contador for menor que 5, ele vai somar mais 1 a essa variável contador, tá? E aí tem uma condicional if aqui. Se o contador for igual a 3, você pula, tá? Você continua para o próximo loop, tá? Você não continua executando o que está dentro ali do código. Você pula esse elemento 3 que está dentro ali do meu contador, tá? E aí ele printa o contador menos quando o contador é 3, tá? Esse foi a nossa estrutura de repetição while. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Se não entendeu, coloca aí nos comentários. Se tiver qualquer dúvida sobre qualquer coisa de programação, pode colocar aí nos comentários que eu vou responder, tá? Então, se inscreve no canal, gosta desse vídeo, clica no gostei. E é isso, vamos se ver na próxima aula sobre a estrutura condicional if. Até!